eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Olá, crianças! Eu sou a tia Janine e como é bom a gente poder estar aqui falando da palavra de Deus. Não é ótimo a gente poder falar de Jesus em qualquer lugar que a gente está? Pode ser no vídeo, pode ser na escola, na igreja, para os amigos. Em todos os lugares a gente pode louvar a Deus, a gente pode cantar, a gente pode contar as histórias da Bíblia e aprender cada vez mais sobre Jesus, sobre Deus, a palavra de Deus e como nós podemos usar na nossa vida. Mas nem sempre foi assim. Lá nos primeiros cristãos, lá na época da Bíblia, era um sufoco. Sim, era um sufoco falar de Jesus, pregar o Evangelho, porque lá os cristãos eles eram perseguidos. Imagina só você não poder cantar, louvar e nem falar de Jesus por aí. Eles eram perseguidos, muitos eram até presos e mortos. Imagina que situação difícil, que triste, não é mesmo? Não é como os dias de hoje que a gente pode ir livremente na igreja, pode cantar, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias por ter essa liberdade de poder cantar, adorar, louvar, estar com os nossos amigos na igreja. E como é bom, não é mesmo? E a história de hoje é uma história muito especial que tem muito a ver com isso. Está lá em Atos 9, 1 a 19. E nós vamos conhecer essa história muito especial agora. Bom, os discípulos de Jesus levavam sua mensagem por toda parte. E através desses discípulos, muitas pessoas se convertiam. Eles ouviam a palavra de Deus e aceitavam Jesus de coração. Mas tinha algumas pessoas que não acreditavam em Jesus, em seus ensinamentos, e não recebiam ele de coração. E essas pessoas, muitas delas, perseguiam os cristãos. E entre essas pessoas que perseguiam os cristãos estava Saulo. Saulo depois vai ser chamado Paulo, mas por enquanto ele é Saulo. E Saulo, ele perseguia todos os cristãos, ele prendia muitos deles. E um dia ele recebeu um documento de um sacerdote judeu, um papel que dizia que ele podia prender qualquer cristão. Se ele encontrasse, descobrisse que era cristão, ele podia mandar para cadeia. Imagina ele com esse documento nas mãos, quanta gente que ele não prendeu. E assim foi, até um dia que ele e as pessoas que o acompanhavam estavam indo para a cidade de Damasco. E muita coisa mudou. Então Saulo ele foi seguindo para Damasco. E nessa caminhada, imagina como ele estava. Que agora, ele, além de prender, ele tinha um documento na mão. Imagina quantos cristãos ele não poderia prender, né? Mas então, aconteceu que nesse caminho, com ele e seus companheiros de viagem, aconteceu algo extraordinário. Uma luz apareceu, mas uma luz muito, muito mais forte que o sol. E eles caíram para trás. Mas imagina, uma luz tão forte assim, direto no seu olho. Mas aí fica difícil enxergar, né? Mas para Saulo ficou ainda pior, porque ele ficou completamente cego. Ele não viu mais nada. Imagina só. Mas aí surgiu uma voz que disse assim: Saulo, por que me persegue? Todo mundo ficou assustado, mas só Saulo entendeu a mensagem. Todos os outros não viram ninguém e nem entenderam o que aquelas palavras diziam, só ouviam barulhos. Saulo entendeu direitinho o que a mensagem quis dizer. Então ele ficou assustado e perguntou: quem é que está falando? Então a voz respondeu: sou Jesus, aquele que você persegue. Levante, vá até a cidade, entre na cidade e lá vão dizer o que você deve fazer.
Imagina, o que será que não vai acontecer agora? Vamos esperar para ver. Que história, não é mesmo? E o que será que ele fez, hein? Depois disso tudo, de ter visto essa luz tão forte que até cegou ele e ter ouvido essa voz de Jesus. Ele deve ter ficado assustado, não é mesmo? Mas ele fez exatamente aquilo que Jesus mandou. Ele foi ajudado para se levantar, chegou até a cidade. E nessa cidade ele ficou cego por 3 dias. Imagina ficar cego por 3 dias, não enxergar nada, nem para comer, nem para beber água, nem para andar pela casa. Imagina que situação, não é mesmo? E nessa cidade de Damasco havia um homem que seguia Jesus, que seguia seus ensinamentos. Ele se chamava Ananias. Jesus mandou que ele fosse até a casa de Judas e procurasse uma pessoa chamada Saulo. E ele sabia exatamente quem era Saulo. Ele já tinha ouvido histórias que Saulo perseguia os cristãos, prendia. E ele ficou então com muito medo de encontrar Saulo e ser preso também. Imagina! Mas ele preferiu obedecer à voz de Jesus, obedecer a Deus. Então o que ele fez? Ele foi lá, ele foi encontrar Saulo, mesmo com medo, ele preferiu obedecer. Que história, não é mesmo? E o que será que ele fez, hein? Depois disso tudo, de ter visto essa luz tão forte que até cegou ele e ter ouvido essa voz de Jesus. Ele deve ter ficado assustado, não é mesmo? Mas ele fez exatamente aquilo que Jesus mandou. Ele foi ajudado para se levantar, chegou até a cidade. E nessa cidade ele ficou cego por 3 dias. Imagina ficar cego por 3 dias, não enxergar nada, nem para comer, nem para beber água, nem para andar pela casa. Imagina que situação, não é mesmo? E nessa cidade de Damasco havia um homem que seguia Jesus, que seguia seus ensinamentos. Ele se chamava Ananias. Jesus mandou que ele fosse até a casa de Judas e procurasse uma pessoa chamada Saulo. E ele sabia exatamente quem era Saulo. Ele já tinha ouvido histórias que Saulo perseguia os cristãos, prendia. E ele ficou então com muito medo de encontrar Saulo e ser preso também. Imagina! Mas ele preferiu obedecer à voz de Jesus, obedecer a Deus. Então o que ele fez? Ele foi lá, ele foi encontrar Saulo, mesmo com medo, ele preferiu obedecer. Então Ananias foi à casa de Judas, que estava hospedando Saulo. E ele pediu para chamá-lo. Chegando lá, ele botou as mãos sobre ele e falou assim, que Jesus era aquela luz que ele viu na estrada, era exatamente Jesus, aquela luz forte e brilhante. E que ele mandou ir lá e falar isso para ele. E para que ele também pudesse enxergar novamente e se encher do Espírito Santo. Imagina que lindo! E assim foi, ele voltou a enxergar novamente e aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Que demais, que incrível, não é mesmo? Vocês já tinham ouvido essa história, crianças? Ela é incrível, fantástica. Imagina que legal! Deus queria tanto que Saulo fosse cristão. Parasse de perseguir aqueles que amam a Jesus e queriam falar o seu nome. E para isso, ele usou um discípulo muito obediente, se chamava Ananias, que fez tudo o que Jesus mandou, mesmo quando estava com medo. E Saulo, ele pôde experimentar a força maravilhosa de Deus. E é muito bom a gente pensar que Deus está olhando por nós e quer que a gente siga o caminho dele. Mas é triste também pensar que existem muitos lugares do mundo que ainda há cristãos perseguidos, que não se pode falar livremente da palavra de Deus, que há muitos lugares em que a gente não pode louvar e adorar a Deus com liberdade. Mas também existem pessoas como Ananias, que são discípulos obedientes e mesmo com medo eles levam a mensagem de Deus e levam o Evangelho. Nós temos sempre que orar a Deus
por essas pessoas que são como Ananias, que levam a palavra de Deus a todos os lugares, mesmo que sejam situações perigosas, de medo hoje em dia. Também devemos orar a Deus para que sejamos obedientes em todos os momentos, mesmo quando a tarefa é bem difícil, sempre seguimos a vontade de Deus. Não é mesmo? Então agora nós vamos orar. Vamos então orar. Senhor meu Deus, me ajude a ser obediente ao teu querer, mesmo que a situação seja difícil. Em nome de Jesus, amém. Agora também a gente vai conhecer o versículo para a gente memorizar. Ele fica lá em Isaías 6:8 e diz assim: aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías 6:8. Vamos repetir agora. Aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías 6:8. Até a próxima, crianças! Eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola.